Bom dia, aluninhos! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos na nossa aula de exercícios sobre especiação alopátrica e simpátrica, tá bom? Exercício de formação de novas espécies 2, tá bom? Eu fiz uma aulinha de tudo que a gente vai falar aqui agora, tá bom? Algumas coisas eu vou complementar hoje, tá bem? E se você não viu essa aulinha ainda, o link está aqui na descrição para você ver depois. Ou agora antes, não sei, tá bom? Então vamos começar. Conforme a gente vai fazendo as questões, se vocês quiserem dar uma parada, né, respirar um pouquinho, pausar o vídeo, fica à vontade, tá bom? Então vamos lá. Primeira questão. O FREGS. Deixa eu só pegar aqui a caneta. Aqui. Três espécies de diploides diferentes, né? Diploides aqui, vou anotar aqui que é 2N. Nossa, minha letra é horrível o computador. Diferentes de plantas da família do girassol, convivendo em uma mesma área geográfica e geram híbridos férteis, incapazes de cruzar com as espécies ancestrais. Tá, vamos grifar isso aqui, porque isso aqui se encaixa exatamente com um dos tipos de especiação. Essas espécies novas se espalharam por uma área geográfica maior que a ocupada pelas espécies parentais. Nesse caso, o processo, detalhe pede processo, e o mecanismo. E o mecanismo de especiação que melhor se adaptam à situação descrita são respectivamente. Então vamos lá. O que acontece aqui? Essas plantas elas se reproduziram, né? Elas geraram híbridos férteis, porém que não conseguem cruzar com as espécies anteriores. E a gente sabe que isso aqui é um caso de simpatria, né? Não é aqui se para patria, não. Ou seja, é especiação sem barreira geográfica, tá bom? E aqui ele pede um desses dois aqui, série de poliploidia, que é quando nós temos é, mais de um, mais de 2N, né, por assim dizer, até quando a gente tem espécies 3N, 4N, 5N, assim vai. Ou efeito do fundador, que para quem não sabe, basicamente o efeito do fundador acontece quando uma pequena parte de uma população se separa da população original. Nisso, essa população pequenininha nova, ela vai ter menos variabilidade genética e vai estar isolada, né, da população original, podendo possivelmente ocasionar aí uma especiação, beleza? Bem simples de entender. E aqui a gente sabe, né, que se aqui 2N aqui, ó, incapaz de se cruzar com espécies ancestrais, essa nova espécie aqui, ela será 4N. E como a gente viu na última aula, quando um 4N cruza com um 2N, vira um 3N. Só que dá erro na meiose e eles não conseguem gerar descendentes. Então é poliploidia, tá bom? A nova espécie aí vai ser 4N, beleza? Por um erro da meiose. Letra B. Ótimo. O PFRS 2020. De acordo com evidências científicas, novas espécies surgem normalmente por diversificação de uma espécie ancestral, por meio de dois diferentes processos, a especiação alopátrica e a especiação simpátrica. Sobre a especiação, assinale os seguintes eventos. Ok. Ele deu três eventos pra gente, acúmulo de diferenças genéticas por populações, estabelecimento de isolamento reprodutivo e meio de maneira geográfica. Tá bom. A sequência correta em que esses eventos ocorrem no processo de especiação alopátrica é... Beleza. Alopátrica é a especiação com barreira geográfica, tá bom? Então ele deu essa sequência de eventos e a gente tem que pôr ela em ordem. Então, bora lá. Primeira coisa que acontece é quando a população ela é dividida por uma barreira geográfica. Então, começa com a 3. Vou botar a vírgula aqui. Ok, aí tem isolamento reprodutivo e acúmulo de diferenças genéticas. A gente sabe que isso é básico para esse conteúdo. Quando tem isolamento reprodutivo, é que tem novas espécies. Tem especiação, tem formação de novas espécies. Então, a primeira coisa vai ser a um, que elas têm a barreira geográfica, a população se separa em duas, e daí elas vão acumulando diferenças genéticas até elas não conseguirem mais se reproduzir, até elas estarem isoladamente reprodutivamente isoladas, tá bom? Então, aqui vai ser 3, 1 e 2. Vamos ver, tem uma alternativa aqui. Letra A. A de amém. Qualquer coisa no Enem, gente. A de amém, B de bênção, C de Cristo, D de Deus e E de Espírito Santo, tá bom? Sempre funciona. Beleza? Então, bora lá. FGV São Paulo 2021. Deixa eu só virar aqui no meu livro, só pra eu ter a questão aqui. Daí fica um pouco mais fácil. Aqui. Na região ilustrada existem três populações, A, B e C, formadas por centenas de roedores. As populações estão isoladas geograficamente por uma cordilheira e um rio. Isso aqui é a cordilheira, isso aqui é o rio. Pesquisadores realizaram os cruzamentos 1, 2 e 3 entre indivíduos dessas populações e analisaram a primeira geração de descendentes. Ok, cruzamento 1,
que os descendentes eram inférteis. Aqui é o cruzamento um é a população A e B. Vou tentar colocar aqui A e B. Cruzamento 2. 25% dos descendentes morriam nos primeiros dias e os demais, quando adultos, eram férteis. Ok. O 2 é esse aqui. A e C. A e C. Cruzamento 3. Os cruzamentos não geraram descendentes. Então, esse aqui, entre B e C, não tem descendentes. Eles são espécies diferentes, tá bom? Os cruzamentos realizados pelos pesquisadores comprovam que as populações. Então, bora lá. Letra A. A e B estão se diferenciando por especiação. A e B é o cruzamento um. Os descendentes eram inférteis. Olha aí, ó. Quando os descendentes são inférteis, gente, é porque aí tem umas diferenças genéticas aí. Então, sim, eles estão se diferenciando. Matamos letra A já. Mas como foi muito rápido, eu vou ler as outras aqui, tá bom? B. A e C estão se diferenciando em subespécies. A e C é esse aqui, ó, 2. Não, gente, não. Quando eles estão se diferenciando em subespécies, eles são a mesma espécie mais ou menos. Então, era para todos os descendentes ser adultos férteis, nada de 25% morrer nos primeiros dias, tá? Então não é isso aí. E mesmo se eles forem subespécies, eles ainda assim conseguiriam se reproduzir, tá bom? E B e C são subespécies originadas a partir da população A. Não, nada a ver, pelo amor de Deus. B e C são populações da mesma espécie em que há ocorrência de letalidade. Não, letalidade é quando o indivíduo vai e morre, né? Mas aqui eles não geraram descendentes, tá bom? Aqui tá falando aqui. Beleza. Próxima question. Então, próxima questão. O FRGS 2014. Considere as afirmações abaixo sobre o surgimento de novas espécies. 1. O processo pode ocorrer pela modificação gradual de uma população ao longo do tempo, em resposta a alterações ambientais. Sim, isso aqui está certinho. Essas alterações ambientais podem ser mudança no clima, pode ser surgimento de barreira geográfica também, tá? Mas conforme a população vai se alterando ao longo do tempo, pode ser que sim, haja especiação, tá bom? 2. O processo pode ocorrer por meio de isolamento geográfico de subpopulações de uma espécie seguida de diferenciação genética e isolamento reprodutivo. Sim, exatamente, né? Isso aqui ele está falando de especiação alopátrica e segue aquela mesma ordem, né? Aqui, ó. Primeiro isolamento geográfico, daí isolamento geográfico, né, de uma população formando duas subpopulações, diferenciação genética e isolamento reprodutivo, que é quando as espécies novas se formam, beleza? Então, isso aqui tá certo. 3. Deixa eu ver aqui. Isso aí. 3. O processo pode ocorrer pela poliploidia através do cruzamento de indivíduos tetraploides com diploides, originando triploides que são férteis. Tá tudo certo até aqui, ó. O- o- os triploides, gente, não são férteis, tá bom? Que tem problema na meiose na hora do pareamento dos cromossomos, porque aqui, ó, é de 3 é número ímpar, tá bom? Então tem problema aí no pareamento. Beleza? 1 e 2, letra C, gabaritão. Beleza? Certinho. Próxima questão. Bora lá. FUVEST São Paulo, vestibular da USP aí. A observação de faunas dos continentes do hemisfério sul revela profundas diferenças. Na América do Sul existem preguiças, antas, capivaras, tamanduás e onças. Na África há leões, girafas, camelos, zebras e hipopótamos. Na Austrália, cangurus, ornitorrincos e equidnas. E na Antártida, os pinguins. Entretanto, descobriram-se espécies fósseis idênticas nessas regiões. Assim, fósseis da Gymnosperma Lossopteris foram encontrados ao longo das costas litorâneas da África, América do Sul, Austrália e Antártida. E ainda fósseis dos répteis Cinognathus e Listrosaurus foram descobertos na América do Sul, África e Antártida. Para explicar esses fatos, formularam-se as seguintes hipóteses. Tá, antes da gente ler, vamos ver a pergunta. Está correto o que você afirma? Ah, tá. Então a gente tem que ver qual dessas hipóteses está correta e qual não está. Bora lá. 1. A presença de fósseis idênticos nos vários continentes prova que todas as formas de vida foram criadas simultaneamente nas diversas regiões da Terra e se diferenciaram mais tarde. Nada a ver. Cristo. Não, eu fiz um coisa ali, meu Deus do céu. Não. Nada a ver. Isso aqui tá muito errado. Cristo amado. Não.
Nada de vida criada simultaneamente, diferenciou mais tarde. Não, não tem isso não, pelo amor de Deus. 2. As faunas e floras atuais são resultado da seleção natural em ambientes diversos, isolados geograficamente. Sim, porque a gente sabe que muitos milhões de anos atrás, quando ainda tinha vida na Terra, né? Não, quando também tinha vida na Terra, né? É, os continentes eram todos unidos, certo? Então, eles foram separando pela deriva continental, eles foram separando, né, ao longo do tempo. Isso a gente pode dizer que é um isolamento geográfico. E assim, por causa da seleção natural, a gente pega características específicas de organismos que vivem em certo ambiente. Então, aí sim, eles foram se diferenciando por causa dos ambientes diversos ao longo do planeta, tá bom? Então, a 2 está certinho, sim. 3. Os continentes, há milhões de anos, eram unidos, separaram-se posteriormente. Exatamente, foi o que eu acabei de falar. Então, 2 e 3, letra D, gabaritamos. Beleza, é isso aí. Só para garantir, exatamente. É Enem PPL 2013. Lobos da espécie Canis, é, Canis lycaon, do leste dos Estados Unidos, estão intercruzando com coiotes, Canis latrans. Além disso, indivíduos presentes na borda oeste da área de distribuição de C. lycaon estão se acasalando também com lobos cinzentos, Canis lupus. Todos esses cruzamentos têm gerado descendentes férteis. Beleza. Os animais escritos foram classificados como espécies distintas no século XVIII. No entanto, aplicando seu conceito biológico de espécie, proposto por Ernest Mayr em 1952, e ainda usado muito hoje em dia, esse fato não se confirma. Por quê? Então vamos lá. Esse fato, ele quer dizer que espécies distintas, tá bom? É, então vamos lá. Aqui ele fala que os epitetos são diferentes. Tá vendo aqui, ó? Lical, latrans, lupus. Ele fala que são diferentes. Porém, todos esses cruzamentos têm gerado descendentes férteis, então eles conseguem se reproduzir sim, tá bom? É isso que ele quer que você perceba. Mas esse fato nos confirma que eles são espécies distintas. Por que eles não são espécies distintas? Esses animais são morfologicamente muito semelhantes. Não, não é essa, porque esse era um conceito antigo de espécie. Até o novo, né, é o biológico, que é o que a gente mais usa hoje em dia. P. O fluxo gênico entre as três populações é mantido. Sim, porque quando nós temos a reprodução de seres vivos, o fluxo gênico deles mantém. Então, letra B tá certo. Apresentam nichos ecológicos muito parecidos? Não, isso tem nada a ver. Todos têm o mesmo ancestral comum? Tem nada a ver. Pior ainda. Pertencem ao mesmo gênero? Todos eles pertencem ao mesmo gênero, mas eles não têm um epiteto diferente, tá bom? Então, também não é aí. Letra B, GG, ganhamos. Próxima questão. Algumas raças de cães domésticos não conseguem copular entre si devido à grande diferença de seus tamanhos corporais e isolamento mecânico. Ainda assim, tal dificuldade reprodutiva não ocasiona a formação de novas espécies, especiação. Essa especiação não ocorre devido a. Então, bora lá, deixa eu só dar uma olhada aqui. Tá bom. Então vamos lá. Eles não conseguem se reproduzir, tá bom? Então, consequentemente, não conseguem produzir novas espécies, tá bem? Essa especiação não ocorre devido à oscilação genética das raças, nada a ver. Convergência adaptativa das raças, também nada a ver. Isolamento geográfico, pior ainda. Seleção natural com entre as raças? Também não. Manutenção do fluxo gênico entre as raças. Opa! Gente, fluxo gênico, isso aqui é bem importante saber, tá bom? Fluxo gênico é quando a genética ela vai variando e ela vai continuando. Isso acontece quando os seres vivos vão se reproduzindo. Eles vão mantendo o fluxo gênico. A genética aí vai seguindo o fluxo, né? Então, manutenção, né? É isso mesmo. Letra E, ganhamos, tá bom? Próxima questão que eu acho que é a última. Não, não, a última não. Bora lá. Enem 2009, essa aqui foi da prova vazada, que eu descobri que vazaram a prova do Enem 2009. Nossa, o ano que eu nasci, uia. Mas tudo bem, vamos lá. Olha lá, Enem 2009. No período Permiano, cerca de 250 milhões de anos atrás, os continentes formavam uma única massa de terra conhecida como Pangeia, de acordo com a minha professora de geografia do oitavo ano, pão com geleia.
O lento e contínuo movimento das placas tectônicas resultou na separação das placas, de maneira que já no início do período terciário, cerca de 60 milhões de anos atrás, diversos continentes se encontravam separados uns dos outros. Uma das consequências dessa separação foi a formação de diferentes regiões biogeográficas, chamadas biomas. Devido ao isolamento reprodutivo, as espécies em cada bioma se diferenciaram por processos evolutivos distintos. Novas espécies surgiram, outras se extinguiram, resultando na atual diversidade biológica do nosso planeta. A figura ilustra deriva dos continentes e suas posições durante um período de 250 milhões de anos. Beleza, aí agora tem aqui o período de 250 milhões de anos até 60 milhões de anos atrás, tá bom? Como que os continentes se separaram. De acordo com o contexto, a atual diversidade biológica do planeta é resultado, bora lá, da similaridade biológica dos biomas de diferentes continentes? Não, similaridade, ele está falando de diversidade aqui, não nada a ver. Do cruzamento entre espécies de continentes que foram separados? Não e como? Não, nada a ver. C. Do isolamento reprodutivo das espécies resultante da separação dos continentes. Opa, sim! Quando nós temos isso, nós temos a especiação. E como nós temos a especiação, formação de novas espécies. Ou seja, a diversidade aumenta, a diversidade biológica aumenta. Letra C, facinho. Agora, mais vamos ler as outras. D. Na interação entre indivíduos de uma mesma espécie antes da separação dos continentes. Não, nada a ver, isso aqui não importa. E da taxa de extinções ter sido maior do que especiações nos últimos 50 milhões de anos. Que isso? E se isso aqui fosse verdade também, a gente teria menos diversidade, né, do que ele tá falando aqui. Então, não, nada a ver, tá bom? Próxima question, que eu acho que é a última. Sim, é a última. Unicamp, São Paulo, 2018. O mapa a seguir mostra duas áreas oceânicas, A e B. Também tem as áreas A e B separadas pelo Panamá. O estudo mostrou que na localidade A são encontradas 7 espécies de camarões pistola, que são aqueles camarões lá que fazem assim, faz uma luz assim, que ninguém sabe direito como eles fazem isso. É que parece uma física quântica aí maluca, mas enfim. Na localidade B são encontradas outras 7 espécies, sendo que cada espécie do local A tem uma espécie irmã correspondente no local B. Espécies irmãs são espécies originadas de um mesmo sistema comum recente. Beleza. É correto afirmar que, A. O canal do Panamá. Por que o B parece estar maior que o A? Não, tá não, né? Não. O canal do Panamá permitiu que camarões pistola migrassem de A para B, adaptando-se ao novo ambiente, diferenciando-se e organizando as espécies lá de A. Ah, não, que isso, não, nada a ver, não falou isso, nada disso, não. E o canal do Panamá é, é uma faixa muito pequena, muito estreita, então não tem como eles fazer isso. B. Vulcões expeliram substâncias mutagênicas durante o terciário, o que aumentou o período, tá, terciário, que aumentou a variabilidade genética dos camarões pistola, de espécies irmãs nas áreas do B. Que é isso, gente? Não, vulcões, que é? Totalmente equivocado. C. O Istmo do Panamá interpôs uma barreira geográfica, formando dois grupos isolados para cada espécie ancestral, que puderam então se diferenciar, originando espécies irmãs nos oceanos A e B. Exatamente, gente. Vocês podem ver que tem aqui a área A e a área B, tem uma barreira geográfica entre elas, então é isso aí, é a alopatria, tá bom? Letra C, mas vamos ler a D primeiro. O impacto, o impacto de um asteroide no final do Cretáceo é uma extinção em massa. Fornecendo as condições para a radiação adaptativa dos caminhões do Sol, consequente formação de espécies humanas. Cristo amado, não! Que isso, gente? É lento e. A especiação é um processo lento e. Processo lento e. É mais um adjetivo. Não tem isso aqui não. A única exceção para essa regra é a simpatria, que é quando tem. Que é a formação de novas espécies sem o isolamento geográfico. Mas não é isso não, Cristo amado, Jesus amado. Não é isso não. Foi isso, gente. Muito obrigado por terem assistido essa linha comigo. Espero que vocês tenham entendido esse conteúdo e as questões, tá bom? Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários, tá? Que eu vou tentar responder, beleza? Eu é, espero que vocês tenham entendido tudo mais. E amanhã é o Enem, né? O primeiro dia do Enem aqui em 2025, né? Não é Ciências da Natureza, que é a minha área, vai ser Linguagem, Ciências Humanas e Redação, tá bom? Mas espero boa sorte, tá? Pra todo mundo, vai dar tudo certo, tá? Esse ainda não está porque não acabou, adoro essa frase, tá bom? E é isso, muito obrigado, tchau, tchau e até mais. Falou!